Oi pessoal, sou a professora Andrea Alcântara e vou explicar para vocês hoje como que a gente calcula a quantidade de bactérias iniciais que eu tenho no meu experimento que eu estou fazendo com vocês, alunos do primeiro ano. Então vamos lá. Pessoal, a gente está fazendo, meio por cima. Por quê? Porque a gente não tem microscópio, a gente não tem todas as soluções necessárias ali para misturar e colorir as bactérias e conseguir identificar da melhor forma como é feito no laboratório, tá? Então a gente está fazendo um experimento simplificado para entender o comportamento das bactérias, como que elas crescem ao longo de determinado tempo. Porém, como eu expliquei para vocês em aula, a gente não tem como determinar a quantidade exata. Então, o que eu combinei com vocês? Vocês fizeram um experimento, como foi passado já no mês passado, e a gente tem ali 4 recipientes, tá? Que vocês colocaram a gelatina e fizeram a contaminação da saliva, do suor, do celular e o controle, tá? O controle não teve contaminação. Aqui foi da sua saliva, do seu suor e do celular. E aí, o que eu pedi pra vocês? Fotografarem todos os dias para verem uma mudança de comportamento. O que acontece? Se, por exemplo, no meu experimento, tá? Como eu mostrei no vídeo dos resultados do meu experimento, eu mostrei somente a foto do terceiro e do 10º dia, tá? Para vocês verem a diferença que deu nos resultados, ok? O que você vai fazer? Se, por exemplo, no meu caso, no terceiro dia eu comecei a visualizar a olho nu algumas bolinhas. Então, o que eu percebi? Por exemplo, aqui tinham 2 bolinhas, aqui eu acho que tinha 3, se eu não me engano, aqui já tinha umas 5, tá? Então, com isso, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir quantas bactérias eu tinha quando eu fiz a contaminação, tá? De que forma? De uma maneira simplificada para ensino médio, tá? A gente não tá fazendo algo preciso, tá? Porque a gente não tá num laboratório e o conhecimento que vocês têm de função exponencial é básico, tá? E para estudar e para saber fazer o cálculo correto, é um estudo de microbiologia, tá? Que aprende nos cursos de farmácia, farmacotécnica, biologia e eu não lembro mais que outros cursos, tá? Mas não é o nosso caso aqui. A gente só tá fazendo uma, assim, avaliação bem por cima da possibilidade de quantidade de bactérias, tá? Então não é exato, como eu falei pra vocês, provavelmente é muito mais, tá bom? Então o que acontece? Uma função exponencial em relação ao crescimento de bactérias, eu tenho uma fórmula específica. Qual que é essa fórmula? O número de bactérias em função do tempo é a quantidade inicial de bactérias multiplicados por N elevado a K. O que é isso, professora? Então vamos lá. Quantidade de bactérias que eu tenho após um determinado tempo, tá? Que aqui, eu já vou sumir com esse K, calma aí. Ela vai depender da quantidade de bactérias iniciais que eu tenho, vezes 2 elevado a K. O que é K? É o número de gerações. O que é esse número de gerações? Esse número, ele dependendo da bactéria, ele vai ter um comportamento específico. O que acontece? Como a gente está no primeiro ano médio, sem nenhum equipamento de laboratório, fazendo o experimento em casa, a gente vai usar simplesmente esse K igual a T. O que é esse T? É o tempo de análise que você está fazendo aí na tua casa. Então, a gente não está fazendo por 10 dias. Então, esse K, esse T, ele vai variar de 0, que é o momento inicial, até 10, que é o 10º dia do seu experimento. Tá bom? Então, o que acontece? Você não tem o N0. O que é N0? É quantas bactérias eu coloquei no meu potinho quando eu peguei o cotonete e passei lá. A gente não tem como ver a olho nu. Como não tem como ver, a gente vai calcular. E como que eu faço para descobrir quantas bactérias eu tinha inicialmente? Então, como eu falei para vocês, ó, esse aqui é um exemplo, tá? Se vocês olharem lá o vídeo que eu coloquei dos meus resultados, isso aqui é mais ou menos o que deu no meu resultado. Quando? No terceiro dia. E aí, o que eu falei para vocês? Se você tiver uma lanterna, puder colocar a lanterna do seu celular, você vai conseguir ver melhor. Coloca por baixo, você vai conseguir ver melhor a quantidade de bactérias que você tem ali no segundo dia, no terceiro dia, para alguns, de repente, só no 4º dia. Depende a bactéria que tem com você, tá bom? Então, tudo vai depender. Então, pode ser que chegue no terceiro dia e não dê pra ver nada.
Pode ser que no quarto dia comece a aparecer. Pode ser que, por exemplo, na saliva não apareceu nada, mas apareceu no suor e no celular. Calcula, a hora que começar a aparecer na saliva, você faz o cálculo dependendo do dia que começou a aparecer, tá? Então, cada caso vai ser um caso, tá bom? E a tua situação vai ser diferente da situação do teu amigo. Por isso que você tem que fazer o registro todos os dias do seu experimento. Então, pessoal, pro meu exemplo, como vocês viram na foto do vídeo que eu mandei, no terceiro dia era mais ou menos isso aqui que eu tinha nos meus recipientes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular quantas bactérias eu tinha para cada um deles. Então, olha só. O total, ó, bactérias por tempo. N0 é o que eu vou calcular. Bactérias iniciais. Mas como que eu sei? Eu vou calcular, tá? Eu vou estar calculando quantas bactérias eu tinha no início. E o tempo? O tempo vai depender disso aqui. Quando que eu vi? E aí, o que eu combinei com vocês? A partir do momento que eu começo a visualizar, na verdade, não é bactérias, são colônias de bactérias. Então, quando eu começo a ver uma bolinha dessas, tem um monte de bactéria ali dentro. Então, como a gente só consegue ver olho nu quando elas estão em pequenas colônias, a gente vai imaginar, tá? Pode ser, pessoal, que seja bem mais ou até menos do que eu tô propondo pro nosso experimento, tá bom? Então, o que a gente vai levar em conta? Cada bolinha bem pequenininha, igual tá na minha foto, que tá lá no resultado do experimento. Então, se você não viu, vai lá e assiste o vídeo dos resultados do experimento. E aí, quando é aquelas bolinhas bem pequenininhas, que eu falo no meu vídeo, vocês vão contar como 100 bactérias por bolinha, tá? Porque vamos imaginar que naquela colônia tenha 100 bactérias. Ah, mas e se for 1000? Paciência, a gente vai usar 100 para experimento de ensino médio, tá bom? Só para vocês começarem a entender como funciona uma função exponencial no crescimento das bactérias. Então, olha só. Para cada bolinha, então, estou considerando 100. Então, na saliva, eu tenho 2 bolinhas, o que significa que no terceiro dia eu tenho 200 bactérias. Então, ó. Saliva, no terceiro dia, eu tenho 200 bactérias. Suor. No suor, eu tô colocando 3 bolinhas, são 300 bactérias, que é o que tá lá no vídeo dos resultados do experimento, tá bom? Dá uma olhada lá. Celular. Olha só, no terceiro dia tem 5 bolinhas, então eu vou entender que tem 500 bactérias. E o meu controle não está contaminado, tá? Então eu fiz os procedimentos corretos, tudo que eu usei, tudo que eu precisei, o passo a passo, o controle está impecável, não teve contaminação. Ah, mas e se apareceu? Se apareceu, você vai colocar aqui e vai fazer o cálculo. E depois vai justificar por que apareceu. Porque pode ter sido mais esterilização dos equipamentos, pode ser que o cotonete não foi armazenado corretamente, acabou contaminando. Pode ser que a base que você usou para contaminação, ou gelatina ou agar-agar, não tenha sido elaborado na forma correta de higienização e pode estar contaminado, tá? Acontece. Tem muitas vezes que a gente come coisa que está contaminada. Então, tem N fatores. Mas aqui, para esse exemplo, não tem nada. Então, ó, como que eu vou fazer? Eu vou ter que jogar esses dados, esse e cada um desses, na fórmula. Pra quê? Pra saber quantas bactérias que eu tinha quando eu peguei o meu cotonete e eu coloquei na gelatina. É isso que eu vou descobrir, tá bom? Então, olha só. O que eu vou fazer? Pra saliva. Saliva. Eu vou pegar os 200 bactérias que eu tenho no terceiro dia e vou colocar no lugar do N. Igual N0 da saliva. Quantas bactérias eu tinha no início da contaminação da saliva? Vezes 2 elevado a 3. Por que 3? Porque eu tô fazendo essa análise no meu terceiro dia de experimento, tá? Foi quando eu consegui visualizar as bolinhas, foi no terceiro dia. Então, eu tô usando o terceiro dia. Pessoal, olha só. Como eu falei pra vocês, quem não lembra a propriedade de potência, vai lá rever propriedade de potência. 2 elevado a 3 não é 6. Se você fizer 2 elevado a 3 igual a 6, isso é um matematicídio. Não pode, tá? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8. Então, aqui você tem que usar o valor de 8, tá? Então, o que eu faço? Esse 2 ao cubo, que é 8, ele vai pra lá dividindo. Então, quantas bactérias eu tinha no início na saliva? 200 dividido por 8, tá? Então, ó, N0
200 dividido por 8, que vai dar 25. Ou seja, quando eu peguei o cotonete, passei lá na parte de dentro da minha bochecha e pus lá na minha, na gelatina, ou no agar-agar, no meu caso, eu coloquei 25 bactérias, inicialmente. A hora que eu fiz a contaminação, eu coloquei 25 bactérias lá dentro, tá? E essas 25 bactérias, no terceiro dia, viraram 200. Tá. E agora? Vamos ver o que acontece com o suor. Agora, pro suor, ó, eu tenho 300 bactérias, tá? Após 3 dias, eu tenho 300 bactérias. Então, qual vai ser a quantidade de bactérias? Ó, então, saliva, tá? Então, ó, bactérias iniciais. Da saliva, a gente viu que tinha 25, tá? Agora aqui, do suor, vamos ver. Então, após 3 dias, eu tenho 300 bactérias. Então, a quantidade de bactérias vai ser 300 dividido por 8, tá? Aí, só que o que acontece? Se você fizer 300 dividido por 8, isso aqui vai dar 37,5. 37 bactérias e meia? Não, não é possível. Então, você vai considerar 38, tá? Sei lá, vai que uma bactéria ficou sem o rabinho. Não, considera 38 bactérias no início, tá? Não tem problema. Mas sempre pra mais, porque a gente tá lidando com bactérias. Então, aqui, você vai considerar que tem 38 bactérias no início em relação à contaminação que você fez do suor, tá bom? E o celular? O celular, ó, eram 500 bactérias no terceiro dia. Então, agora, para o celular, eu vou calcular quantas bactérias eu tinha inicialmente. Vai ser, então, 500 dividido por 8, ok? E, novamente, a gente vai achar o valor aqui de 62,5. Novamente, meia bactéria, não. Então, eu vou considerar 63 bactérias, tá bom? Bom, o que foi esse monte de conta que eu fiz, pessoal? Eu fiz o cálculo para saber quantas bactérias que eu tenho no momento em que eu fiz a contaminação, que eu não consigo enxergar olho nu, que não tem como saber, porque a gente não tem os equipamentos para isso. Então, o que acontece? Como eu não sei o tipo de bactéria que é, eu não tenho como descobrir inicialmente a quantidade de bactérias e nem saber daí depois o comportamento oficialmente da bactéria, a gente tá calculando, fazendo uma suposição de quantas bactérias eu teria no momento da contaminação. É uma suposição, gente. Pode ser que tinha menos bactérias, pode ser que tinha mais, então a gente tá fazendo uma estimativa meio por alto, tá? A gente tá fazendo aí só pra ter ideia de como funciona, mas de uma maneira simplificada, porque na vida real é bem mais complexo, bem mais elaborado que isso, tá? Então, ó, quantidade de bactérias que eu tenho inicialmente, que eu fiz o cálculo usando essa fórmula, tá? Agora, que eu descobri quantas bactérias eu tinha inicialmente, ou seja, no momento da contaminação, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a lei de formação. Então, olha só. O que é a lei de formação? É a função que vai ser possível representar através de um gráfico, tá? Então, que eu consigo descobrir, com o passar do tempo, quantas bactérias vão estar sendo produzidas, ou seja, ela tem um crescimento, como eu mostrei no vídeo pra vocês, 2 bactérias, ela se transforma em milhões de bactérias em um dia inteiro, tá? Ao tempo de 24 horas, temos milhões de bactérias. Então, por exemplo, eu tava mostrando lá que 2 bactérias se transformavam em 5.000 bactérias em 20 minutos. Então, pensa, quantas bactérias vai ter ao final do dia, tá? Então, por isso que aqui, ó, é uma estimativa. Então, ó, o que vai ser a lei de formação? Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, para a saliva. A lei de formação da saliva vai ser N em função de T igual 25 que multiplica 2 elevado a T. Tá? O que isso significa? Que dependendo os dias que vão passando, eu vou ter uma quantidade de bactérias, tá? Pro suor, N em função de T vai ser 38, que é quanto eu tinha no momento da contaminação,
vezes 2 elevado a t. E o celular? Eu vou ter n em função de t é igual a 63 vezes 2 elevado a t, tá? Então, isso aqui, pessoal, vai mostrar pra mim a lei de formação da saliva, do suor e do celular. E daí o que acontece? Eu consigo descobrir quantas bactérias eu tenho depois de 10 dias. Como? Vou no lugar do t, eu vou colocar o tempo. Então, ó, se eu colocar aqui, ó, isso aqui foi lei de formação, tá bom? Isso aqui, do jeito que eu representei pra vocês, pro exemplo da prática que eu, professora Andréia, fez e mostrou no vídeo dos resultados pra vocês. Então, esse aqui é o meu experimento. O seu vai dar outros valores, porque você tem outras bactérias, tá bom? Então, olha só. O que eu faço? Agora, se eu quiser saber quantas bactérias eu tinha depois de 10 dias, no lugar do tempo eu vou pôr 10. Tá? E aí vocês vão descobrir após 10 dias quantas bactérias vocês têm ali olhando no frasquinho. Então, por exemplo, 2 elevado a 10, o que é? É 20? Não! Matematicídio! Socorro! É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 1024, tá bom? É um número que é importante você já ter memorizado, que 2 elevado a 10 é 1024, porque é um número que aparece demais em vários problemas matemáticos. Então, mas tudo bem, se você não lembrar, põe aí, pode fazer na mão, na calculadora, enfim. Mas 2 elevado a 10 é 1024. Então, ó, o que eu vou fazer? Após 10 dias de experimento, tá? Após 10 dias de experimento, eu vou ter 1024 vezes 25. Então, 25.600 bactérias após 10 dias da minha amostra de saliva, tá? Então, a minha amostra de saliva deu esse resultado. O suor, após 10 dias, ó, após 10 dias, quanto que deu aqui o resultado? Então, o que eu vou fazer? 1024 vezes 38. Então, aqui, ó, 38.912 bactérias da minha amostra do suor. E do meu celular? Ai, dá até medo de ver. 1024 vezes 63. Eu tenho 64.512 bactérias. Pessoal, novamente, esses números fazem parte do resultado do meu experimento, tá? Esses números são do meu experimento. O seu experimento, você vai encontrar outros números, tá? Que tudo vai depender do que você vai estar vendo, tá? Então, olha só. O que eu descobri aqui? Eu comecei o meu experimento com 25 bactérias e depois de 10 dias eu tenho 25.600 bactérias na minha saliva. Comecei o experimento com 38 bactérias na amostra do meu suor e após 10 dias eu tinha 38.912 bactérias. Comecei com 63 bactérias na amostra do meu celular e depois de 10 dias, 64.512. Provavelmente esse número é bem maior, bem mais gigantesco, tá? Porque provavelmente a cada minuto elas se reproduzem de uma forma bem mais acelerada. Mas, como a gente está fazendo um experimento caseiro, tá? A gente vai estar fazendo de uma forma bem simplificada. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar os dados no Excel, como eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar novamente, tá? E vocês vão fazer a construção da sua tabela para fazer o gráfico. Então, ó, para cada um, você vai fazer a tabela, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, da saliva. Eu tinha 25 bactérias, né? Então, vocês vão colocar assim, ó, tempo e aqui, bactérias, tá? Então, aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, você vai até o 10, você vai escrever até o 10. Aí, o que você vai colocar aqui, ó? 25 eu tô pondo, você vai pôr o seu número inicial de bactérias, hein? Só que, ó, no Excel, o que você vai fazer? Igual 25, que multiplica, abre parênteses, 2, chapeuzinho do vovô.
Agora, o que você vai fazer? A hora que você pôs o chapeuzinho de elevado, você vai vir e vai selecionar a célula, tá? Então, por exemplo, ó, se aqui for a coluna A2, ele vai marcar o A2 pra você aqui, tá bom? Na verdade, ele não vai estar, ele vai estar aqui assim, ó, A2, tá? Fecha o parênteses e dá Enter. A hora que você der Enter, esse resultado aqui, ele vai marcar 25. Aí, o que você vai fazer? Aqui tá a linha do seu Excel. A hora que você seleciona essa linha e clica aqui, ó, e puxa pra baixo, tá? Você seleciona e puxa pra baixo, ele vai fazer todos os cálculos pra você sozinho. E daí, o que você vai fazer? Você vai selecionar a sua tabela com o mouse, tá? Seleciona com o mouse, como já tá no outro vídeo que eu mostrei da função de primeiro grau. E você vai lá em inserir gráfico, tá? Inserir gráfico. Gente, presta atenção. Ele vai apresentar, ele não sabe o que é isso aqui. Ele não sabe a análise que você tá fazendo aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o gráfico e ver qual o gráfico que tá mostrando essa curva, tá? Vai ter gráfico de coluna, vai ter gráfico de setores. Por quê? Porque ele não sabe do que a gente tá falando. O Excel, ele vê os dados, mas ele não sabe se você tá falando de um experimento, uma pesquisa de campo, se você tá vendo ali número de pessoas entrevistadas, ele não sabe. Então, ele vai te mostrar todas as possibilidades de gráficos com esses dados, tá? O que acontece? Se você buscar o gráfico da função exponencial, ele vai dar o dado correto. E outra coisa, pessoal, isso aqui são pontos, são coordenadas, não é gráfico. Gráfico é a linha que une os pontos, tá? Então, se você me apresenta um gráfico só com ponto, vai estar errado, tá? Porque daí, isso aqui são só coordenadas, não é o que a gente quer. A gente quer o gráfico que representa a lei de formação. Então, ele tem que ser uma curva, tá bom? Pessoal, aí você vai fazer a mesma coisa para cada um das contaminações que vocês fizeram. O que vai mudar? Vai mudar o valor inicial, tá? Então, aqui, se eu tô trabalhando daí com o suor, tinha dado, acho que 38, se eu não me engano, aí vai dar 38, e o cálculo, a forma de fazer é a mesma, novamente, porque estamos fazendo algo bem simplificado para um trabalho de ensino médio. Não é assim na vida real, é bem mais complexo, bem mais elaborado, bem mais minucioso, bem mais preciso, bem mais detalhado, tá? Então, só para vocês estarem cientes, tá? Então, isso aqui é só para vocês perceberem mais ou menos como que é o comportamento do crescimento de bactérias e para vocês terem uma ideia mais ou menos da quantidade de bactérias que a gente tem na saliva, no suor e no nosso celular. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado mais claro. Se ainda assim você ficar com dúvida,